Bom, enquanto isso, a gente segue discutindo esse assunto com o promotor da área da saúde, Mário Coimbra, que está aqui no nosso estúdio e que desde o início dos giros dos terrenos, dos parceiros do SP, tem acompanhado de perto esse problema que está diretamente relacionado à saúde pública. Primeiro, boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde a todos. Problema grave, o Ministério Público já levou ao conhecimento do gestor público de Presidente Prudente a necessidade de revisão legislativa. Nós temos o princípio da proibição da proteção deficiente. Não basta ter legislação para autuar, nós temos que ter medidas exitosas. O gestor de Presidente Prudente não tem isso. As sugestões, até encaminhadas pelo Ministério Público, estão numa letargia preocupante, enquanto mortes de dengue, a infecção da dengue aumenta na cidade. É injustificável a postura de Presidente Prudente em relação a esses casos. Enquanto outras cidades já resolveram esse problema há décadas, o Presidente Prudente ainda engatinha em problema simplista como esse. Então, isso não é revoltante, é angustiante ver essa letargia de Presidente Prudente. A área de urbanismo e meio ambiente do Ministério Público está sendo provocada para que medidas até mesmo mais duras contra o gestor sejam tomadas, sob pena de nós termos uma catástrofe sem precedentes na cidade. Tá certo. E, bom, não é de hoje que a gente discute esse assunto aqui no estúdio com o senhor no SPTV. Desde dezembro a gente vem falando, né, de provocar também a promotoria de habitação para ver o que pode ser feito com a prefeitura. De lá para cá, de quando começaram os parceiros em novembro, dezembro, desde quando a gente vem discutindo, o que foi feito de prático, se houve alguma mudança prática? Então, foi instalado inquérito civil. O Ministério Público fez prospecção de legislações atualizadas para que o Presidente Prudente tivesse uma legislação à luz, né, desses reais problemas, e concomitantemente cabe agora ao Ministério Público exercer aí um papel punitivo, até mesmo em relação ao gestor, se ele não demonstrar uma justificativa adequada para a sua recalcitrância. Não é possível que alguém proprietário de um terreno baldio, que especule, seja agraciado com a omissão. O senhor comentou, a gente já em N situações, o senhor esteve presente aqui, a gente comentou sobre isso, o senhor já falou que houve essa busca por legislações mais severas em outros municípios do Brasil, inclusive de outros estados. O senhor disse que já conversou com o presidente da Câmara, já conversou com os responsáveis pelos programas de combate à dengue no município. O que falta agora para isso se tornar algo prático nesses 3 meses praticamente? O que mudou em avanço a essa legislação? Não sentimos avanço nenhum, por isso que essa semana haverá encontros mais contundentes para que obste aí eventualmente judicialização, que a gente não deseja, mas se não restar outro caminho, o Ministério Público terá que judicializar para que medidas severas sejam aplicadas. Não se pode permitir que Presidente Prudente fique no topo da desgraça mundial em termos de dengue. A Câmara Municipal de Prudente, por exemplo, ela é uma das responsáveis por provocar esse avanço também na legislação, nas punições aqui em Prudente. Ela está fazendo o papel dela nisso ou não está se avançando muito? Não, o Parlamento também está omisso. O Parlamento já deveria ter feito uma audiência pública, chamado a população. Nós não podemos ficar ao alvedrio do gestor. Então, o próprio Parlamento não está cobrando como prometeu o Ministério Público. Portanto, novas rodadas serão feitas, inclusive com urbanismo, habitação também, conjuntamente, para que nós possamos resolver. A sociedade civil está colaborando, mas nem mesmo a defesa civil, que nós deveríamos ter à frente, está à altura dos problemas de Presidente Prudente. O senhor vem acompanhando de perto, o senhor falava já em outras entrevistas de um número impressionante de mortes. Hoje, o que se tem confirmado de número de mortes com a dengue envolvida em Presidente Prudente? Esse número está em ascendência, né? Nós vamos atualizar esse número hoje, toda segunda a gente atualiza, mas já há notícias oficiosas que esse número pode chegar até 20 mortes já na região.
né, na cidade, o que é catastrófico, o que coloca o Prudente no topo da desgraça, né, de uma catástrofe sem precedentes. E nós não podemos ficar de braços cruzados esperando pacientes morrerem e sem ter feito as ações devidas. Não basta terceirizarmos responsabilidades, temos que fazer a nossa parte. O gestor é o principal ator, ele deve mobilizar não só no âmbito legislativo, mas no âmbito administrativo, inclusive no âmbito judicial, se preciso for, mas ele tem um dever de proteger a população. O senhor já falava, a gente pode dizer até que esse número alto de mortes, né, que não para de aumentar, inclusive, é uma tragédia anunciada que o senhor já comentava aqui no final do ano passado, né, que o número de mortes seria muito alto por dengue aqui em Presidente Prudente. O senhor está falando de responsabilização por isso. O gestor aqui de Prudente, ele pode ser responsabilizado diretamente por isso? De que forma? Pode, essa já é um estudo que já estamos fazendo, porque na nossa visão, essas mortes eram evitáveis e nós não podemos tergiversar com mortes. A nossa visão, a gestão pública é responsável, sim, por essas mortes. E haverá que ter responsabilidade civil em relação ao gestor, em relação a essas mortes. Elas poderiam ser evitadas. Desde 2013, o Ministério Público vem advertindo o gestor de Presidente Prudente que nós podíamos ter uma epidemia. 2015, não fizemos a nossa parte, chegamos em dezembro com um índice altíssimo de infestação. Nada foi feito para protocolos, né? Revisão de protocolos. Vejam, eu estava vendo até o protocolo da Colômbia, que é muito melhor do que o Brasil. No protocolo colombiano, o gestor a toda semana, a todo momento, tem que revisar protocolo se a sua ação não está sendo eficaz. E nós insistimos num protocolo ultrapassado em 2015, quando, na realidade, o número de infectados aumentava-se e nada foi feito. Então, na nossa visão, a gestão pública é responsável por todas essas mortes e estudos estão sendo feitos para a responsabilização judicial já. Dentro desse papel que o senhor destacou da Defesa Civil, que deveria ser um órgão importantíssimo nessas ações, na interferência em relação a possíveis ações, o que o senhor tem visto em relação à estrutura, a Defesa Civil em Presidente Prudente hoje, está preparada para enfrentar uma situação como essa? Em absoluto. O que é mais grave, o coordenador da Defesa Civil fica num prédio, a sala de emergência no outro prédio. Nessa sala de emergência nós temos um mero voluntário, sem telefone, sem computador, sem nenhum equipamento, como deveria ser um mínimo de ação da Defesa Civil. A Defesa Civil é um órgão que ela coleta e cataloga toda a ação intersetorial do Estado de um lado e fomenta a atividade da sociedade civil de um outro, e ela que verifica onde estamos ganhando a guerra, onde estamos perdendo a guerra. Ela tem que dar entrevista à imprensa toda semana da evolução da catástrofe, da involução da catástrofe. Nada disso está sendo feito em Presidente Prudente. E para a gente fechar, então, esse nosso giro de vários meses pelos terrenos baldios aqui de Presidente Prudente, né? Para a gente dar uma satisfação para o telespectador, para o internauta que foi lá no mapa do terreno baldio e marcou um ponto que tinha problema em Prudente ou então na região, para ser bem objetivo, o que vai ser feito em relação aos terrenos baldios que estão sujos com entulho e mato alto? Teremos a reunião com o promotor do urbanismo e habitação, agora à tarde, para reavaliação da estratégia conjunta, porque há que se tomar medidas também em âmbitos ministerial, no âmbito ministerial, para que possamos resolver essa questão. Mas esta obrigação primeira é do gestor público. E dentro de quanto tempo a gente pode esperar que isso tudo saia do papel? Isso, eu acredito, é uma emergência que tem que ser feita logo. Nesse primeiro semestre. Claro. Muita gente vai morrer se a gente não fizer nada. Tá certo. A gente, claro, continua acompanhando, agradece a presença do senhor aqui no estúdio e continua, claro, esperando que as medidas sejam tomadas rapidamente, porque o que a gente está vendo é morte, muita gente doente e precisando de atenção. Obrigado, doutor, pelas informações. Obrigado. E não é só a morte, as sequelas muitas vezes são gravíssimas. Obrigada, promotor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.